Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje vamos analisar mais alguns fatos pertinentes aí de uns BOs que estão rolando na internet. A maçonaria está comprando os templos da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Vamos analisar essas coisas todas. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Então tá. Seguinte, primeiro recadinho, né? Se você quer compreender, quer ampliar a sua visão, vou deixar aqui os links aqui embaixo para você dar uma olhadinha. Tem o curso Entenda a Maçonaria e também tem os ensaios essenciais da maçonaria do Niramita. Um é um curso em EAD, o outro é um e-book. Dá uma olhadinha na página ali, garanto que você vai gostar e vai compreender muito mais coisas, né? Vai sair dessas viagens que o pessoal anda falando. Então, o que aconteceu aqui? Eu tô aqui com a minha colinha hoje, na verdade, aqui, ó. Esse lance, na verdade, de interatividade com as pessoas, de relacionamento que você acaba criando via internet, por conta aqui do canal Fatos Maçônicos, por conta lá do nosso grupo lá, Os Segredos da Maçonaria, do Facebook, pelo Instagram também, me siga, me persiga no Instagram lá, é só você digitar o arroba, né, que nem fala o caboclo, arroba Luiz com Z Miller, .com.br, vai aparecer minha cara lá, me siga lá no Instagram, de vez em quando eu posto uns negócios interessantes lá. E claro, a gente acaba tendo aqueles messengers do próprio Instagram, lá, o pessoal todo dia tá conversando, na verdade, WhatsApp, um monte de coisa. Daí, beleza. Tranquilo. Aí eu tô fazendo um preâmbulo para você entender o conceito lá aonde eu quero chegar e como que esse BO se formou, afinal de contas, né? Tava conversando ontem com Ivan Brunner, que é um irmão. O irmão é um peregrino aí que vai me acompanhando, que eu mando um fortíssimo abraço, na verdade, né? Então ontem a gente tava conversando ali no WhatsApp. Ele tá em São Paulo e tal, né? E daí a gente começou a trocar umas ideias, né? Eu fiz uns vídeos aí desmascarando os malucos aí também, né? E daí ele falou, pô, pois é, esses vídeos aí do pessoal que fala que é ex-maçom e não sei o que, você vê o que tá rolando hoje? Eu falei, tô por fora, cara. Eu, na verdade, sou meio ermitão, né? O eremita, fico aqui fazendo minhas coisas, produzindo material. Tô com um projeto muito interessante aí, que tá tomando muito tempo, né? Até por conta disso, está um pouco escasso a quantidade de vídeos do canal. E, enfim, né? Vamos tocando a vida, é uma coisa maravilhosa, né? A questão da produção, da interatividade, da comunicação. E daí ele veio com esse lance que eu achei fantástico, né? Você viu que ele mandou uma pancada de link, a primeira coisa, depois fui dar uma analisada e a gente ficou conversando, né? Falou, pô, você viu aí que os caras estão falando uma série de arbitrariedades contra a maçonaria. Então vamos pontuar, né? Então ele me passou os links, eu dei uma olhadinha rapidinho, né? A gente trocou uma ideia e vamos lá, né? Então, primeiro problema envolvido aqui, ó. A nova Bíblia da CCB é uma Bíblia que é usada na maçonaria e ela tem a cabeça de um bode, a cabeça do Bafomé. Então eu achei uma coisa maravilhosa. Estou sem minha Bíblia, não tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui do lado. Então, olha o que acontece, né? Estão usando na CBB a mesma Bíblia da maçonaria. Então, pô, essa aqui é uma Bíblia que é utilizada na maçonaria. É uma minha Bíblia particular, na verdade, certo? Uma das minhas Bíblias particulares. Muitos e muitos anos me acompanha. Já fez parte de muito ritual quando a gente começou. Isso daqui já faz... Quando a gente começou uma loja nova lá que eu faço parte hoje, né? A loja foi fundada em 2011, nós estamos em 2019, então no começo assim muito era utilizada essa Bíblia. Então essa aqui é uma Bíblia usada na maçonaria, mas ela é uma tradução dos monges belgas, na verdade, baseado nos escritos lá do King James, né, do Rei James. Então é uma das Bíblias na verdade mais comuns, né, uma das melhores traduções também que existem aí. Então é interessante, né? Eu não sei de que Bíblia esse pessoal se referia, mas a maçonaria não tem uma Bíblia especial. Muitas vezes eu já vi Bíblias evangélicas, eu já vi Bíblias católicas. Nós compramos uma Bíblia maior lá para nossa loja hoje, uma Bíblia, essa aqui é pequena, né? Uma maior e tal, aquele negócio todo, abre a Bíblia, fica legal, fica bonito, né? E enfim, né? Via de regra é sempre uma Bíblia católica. Enfim, o evangélico não tem problema nenhum quanto a isso, quanto à natureza, né? Porque daí tem umas diferenças de alguns livros ali dentro, mas o que envolve isso é outra questão.
Então estão usando a Bíblia da maçonaria. A Bíblia da maçonaria, então, é a mesma Bíblia, não tem diferença. Primeiro ponto aí do pessoal das teorias da conspiração. Segundo ponto, a cabeça do Baphomet. Eu nunca vi isso na minha frente, né? Tem uma Bíblia do Anthony LaVey, né, que daí é a do satanismo, lá o cara que fundou lá em 1975, lá nos Estados Unidos, a igreja de Satã, que ele montou lá um negócio lá e tinha umas Bíblias, mas a maçonaria não usa, né, a Bíblia do Anthony LaVey, ela usa a Bíblia católica mesmo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, essa foi demais, cara. Aqui, o cara falou no vídeo lá, ó. Grão-mestre da maçonaria de São Paulo está comprando todos os templos da CCB. Porra, meu, fiquei pensando nesse lance também, né? Fiquei pensando, porque o que acontece? O pessoal de fora tem uma noção, eu já falei em vários vídeos, e se você tiver dúvidas pertinentes à maçonaria também, dá uma olhadinha nos vídeos do canal, que tem muitas pessoas que vão olhando e vão tendo suas dúvidas respondidas. Já falei, a maçonaria não é uma massa única, certo? Ela não é uma instituição só. Aqui no Brasil a gente considera o seguinte, né? Tem 3 linhas que são ditas tradicionais, certo? Ditas tradicionais. Como é que funciona a maçonaria? A partir da instituição, da oficialização, né, da maçonaria inglesa e tal, começou a questão da expedição de cartas patentes. Então, a Inglaterra fica expedindo carta patente e vai regulamentando, entre aspas, aquela instituição que enquadra-se no que a maçonaria inglesa acha que é o correto. Que daí tem uma série de regramentos, tem os 8 pontos de regularidade, tem os landmarks, uma série de landmarks, certo? Beleza, obedece a esse tipo de coisa, então você recebe uma carta patente. Aspas na história, um pouco complexo, mas só para você entender, né? Tem uma série de outras potências que não têm o reconhecimento, muitas vezes utilizam outros landmarks. Eu tenho lá no meu blog, lá o Templo Maçônico, tem uma lista de vários landmarks, não existe só o landmark de Mackay, existe o do Albert Pike, que já foi falado aqui no canal também, existe uma série de outros landmarks aí também, mas o que é mais conhecido pelo pessoal da maçonaria é o landmark de Mackay, né? São os landmarks de Mackay, enfim, que são balizadores. Landmark, né? São balizadores, né? São limites ali até onde pode chegar, é o limite da coisa. Enfim, né? O grão-mestre está comprando todos os templos. Então, primeira coisa, a maçonaria não é um corpo homogêneo. Como eu falei, tem 3 linhas tradicionais. Ou seja, em todos os estados da federação, no mínimo, temos 3 grão-mestres. Certo? Temos 3 grão-mestres. Então você veja, a maçonaria, ela na verdade é uma associação de trabalho voluntário, ela não serve para juntar dinheiro, por exemplo, né? Instituições religiosas têm muito mais volume e tem muito mais grana que a maçonaria, certo? A maçonaria tem suas despesas, elas são rateadas, né? Os templos são grande maioria das lojas alugam os templos, tem a despesa e tal, tem aquele negócio todo, tem uma mensalidade que tem um custo que é para, na verdade, fazer aquela associação girar. Então são custos, não é aquela coisa estrondante, sei lá, aquela explosão de grana, mas são custos que tem, né, mensalmente, que tem de aluguel, de água, não sei o que, IPTU que a gente paga, né, tem aquele negócio todo, a gente tem que pagar IPTU dos templos também, né, não foge, não é enquadrado aqui no Brasil como religião, é como associação, né, e enfim, tem esse lance aí, não é uma associação, não é um corpo conciso. Eu estou falando só da questão da regularidade. Lá ele falou que o grão-mestre da maçonaria de São Paulo, lá em São Paulo, além das linhas regulares, tem inúmeras ditas não tradicionais, não regulares, não reconhecidas, enfim, tem qual desses grão-mestres aí está comprando, né? E tem que ser uma maçonaria muito rica, pelo menos das tradicionais, eu não sei se conseguiriam fazer isso, né? Mas de repente apareceu lá uma maçonaria acho que tem que ser bilionária, né? Para começar a comprar os templos, né? Fazer uma associação aí com a igreja. Então, está fora de cogitação, não tem uma coisa a ver com a outra, como uma instituição, né, de trabalho voluntário, que a maçonaria ninguém recebe, o grão-mestre não recebe salário, o venerável mestre, que eu faço uma analogia com o prefeito, não recebe salário, enfim, são todos trabalhos voluntários, a gente acaba tendo bastante despesa, inclusive, com isso, com estudo, com compra de livros, com graus e tal, né, instruções, deslocamentos, então a gente tem mais despesas assim, do que vocês possam imaginar.
Então, tá, isso é, ó, pedra morta, sabe? Uma instituição desse tamanho, que tem uma arrecadação, não consegue comprar uma que tem uma arrecadação gigantesca, né? Então, ó, tá. A associação com a maçonaria, CBB, a CBB está fazendo está se associando à maçonaria, também estava falando no vídeo. Então, isso, na verdade, é um contrassenso, certo? Porque a Congregação Cristã do Brasil é uma corrente religiosa, então não faço parte, nunca participei, mas ó, via de regra, observando o que ela é. À disposição, se você procurar aí os estatutos, inclusive, é muito provável que você vai ver a descrição como uma corrente religiosa e provavelmente, né, com muita certeza, mais de 100%, existem seus dogmas, suas doutrinas, a sua disciplina, certo? É uma corrente religiosa, certo? A maçonaria é uma corrente religiosa? Não, é uma corrente iniciática. Então é a mesma coisa de água e óleo, entendeu? São dois caminhos totalmente diferentes. Então é muito difícil, na verdade, né, com toda essa estrutura que a maçonaria tem, com toda essa estrutura que a CCB tem, delas chegarem num consenso. Então isso está fora de cogitação. A natureza das duas instituições é totalmente diferente. Então, nada a ver também. Cadê? Os ensinamentos e juramentos são iguais. Então tá, o que acontece na questão da maçonaria, por exemplo, né? Eu já fiz uns vídeos aí também no canal falando das corporações de ofício da era medieval, um pouco mais para trás lá, né? Então da Idade Média que vieram e tal. Trabalhavam na Europa, aquele negócio todo, como eles faziam, como era a estrutura, tinha um juramento por conta do segredo, que era o segredo da construção, então a maçonaria acabou adotando esse tipo de coisa também, né? Agora tem que fazer um juramento na CBB, igual da maçonaria. Então, assim, ó, se os ensinamentos são diferentes, né? Porque o ensinamento religioso, ele tem outro aspecto do que um ensinamento de uma corrente iniciática, beleza? São coisas distintas, certo? Então, se há algum juramento, é muito provável que eles não vão jurar, segurar lá manter os segredos da maçonaria. Então, fora de questão, são coisas assim, ó, são caminhos diferentes. E também aqui está falando que tem uma maldição: se você sair da CBB, você vai ser amaldiçoado como você é amaldiçoado na maçonaria. Outro lero-lero que o pessoal fala, né? O pessoal desinformado. O que acontece? A maçonaria é uma associação, sabe? Pô, você entrou lá, não gostou, certo? Participou, teve algum, sei lá, desagradou, pensou que era uma coisa, no final, por mais que você tenha sido uma pessoa esclarecida naquele determinado momento, você entrou e viu que era outra coisa, não era aquilo que você queria, você pede oficialmente, né? Você vai lá, conversa com o pessoal da tua loja, ou faz uma carta pedindo desligamento, né? E você vira o que a gente chama de adormecido. Então são os irmãos que momentaneamente, alguns voltam, né? Afastam-se da ordem, sabe? Afastam. Então, você pode sair da maçonaria? Pode. Tem alguma sanção com relação a isso? Não. A única sanção é que você tem que assinar, ó, eu tô pedindo meu desligamento. E por que acontece esse tipo de coisa? Na verdade, não tem nada de mágico por trás. Como eu falei, existem despesas e as despesas são rateadas entre os membros. Daí o que acontece? Vai pesar para os outros, né? Porque daí o cara vai estar dividido entre um número tal. Aquele lá faltou, vai pesar para os outros. Então, enfim, né, tem esses lances que tem que acertar a burocracia, a documentação. Então tem um monte de lance aí, entendeu? Se você sair da CCB, você estará amaldiçoado. Eu acho muito improvável que isso aconteça, certo? De você entrar em qualquer corrente religiosa, é muito difícil, tem que ser um radicalismo extremo, né? E penso que não seja uma coisa tão popular assim quanto essas correntes religiosas aí que existem no nosso país, por exemplo, né?
por exemplo, né? Eu penso que não existe nenhum tipo de maldição para quem quer mudar de corrente. Se você parar e pensar e olhar com uma visão um pouco macro do negócio, você vai ver, né? Tem muitas pessoas que acabam trocando, elas entram numa corrente evangélica, por exemplo, daí, pô, por situações diversas, como na maçonaria, por exemplo, né? Que o pessoal, não era bem aquilo que eu pensei, eu não gosto daquele fulano de tal, eu vou embora. Na igreja evangélica acontece a mesma coisa, então o pessoal muda de corrente, vai para outra, é de uma igreja, vai para outra, muda da corrente em si, não só do templo da igreja ali, né, muda da corrente religiosa, ali, segue outros preceitos, enfim, acontece uma imensidão de coisas. Eu garanto, né, a grande maioria são pessoas sérias, né, tanto é que cresce tanto, e eu duvido que essas pessoas amaldiçoem quem sai da corrente religiosa. Então é outra improbabilidade, né? E o que é isso? Resumo da ópera, o que é isso tudo, né? O que eu pude constatar de várias fontes que eu observei é que, pelo jeito, como eu reitero, né, não faço parte, você fica dando opinião de coisa que você não faz parte, mas é uma opinião fria e crua, certo? O que acontece? Existe uma corrente, existe um burburinho ali. Muito provavelmente são desafetos do pessoal que está na direção aí da instituição. Então, fiquem espertos vocês aí que veem esses vídeos, que estão ligados nessas histórias todas. Fiquem espertos que, como eu falei aqui foi um apanhado de algumas coisas aí que o pessoal anda falando. Mas tem muito mais bobagem aí na internet do que a gente possa imaginar. Então, pesquise, vai lá, converse com o seu pastor, veja o que é isso. Garanto que ele vai esclarecer para você também todos esses quesitos, que não tem nada a ver, sabe? Correntes religiosas, no aspecto assim, vamos pôr metafísico, né, que envolve a religião, que envolve a questão iniciática, a questão da ampliação da consciência, não casam, entendeu? E não casam. São coisas distintas, ainda mais quando a gente coloca num pacote todo que as duas instituições com naturezas diversas estão caminhando juntas. Então é improvável, é muito improvável. Bem, nesse vídeo de hoje foi um pouquinho mais até técnico em algumas coisas. Eu vou ficando por aqui, espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo abraço.